Josué capítulo 10, versículo 1, a palavra diz: Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouviu dizer que Josué havia tomado e destruído completamente a cidade de Ai e matou o seu rei. E ouviu dizer que o mesmo havia acontecido com Jericó e o seu rei. Também soube que os Gibeonitas tinham feito um acordo de paz com os israelitas e que viviam entre eles. Os moradores de Jerusalém ficaram com muito medo, pois a cidade de Gibeão era tão grande como qualquer outra governada por um rei, e era maior ainda do que Ai, e os seus homens eram soldados corajosos. Então Adoni-Zedeque enviou mensageiros a Oão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jamurte, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, com a seguinte mensagem: venham me ajudar a atacar Gibeão, porque o povo de lá fez um acordo de paz com Josué e com o povo de Israel. E esses 5 reis amorreus de Jerusalém, Hebron, Jarmute, Laquis e Eglon, ajuntaram-se com todos os seus exércitos e cercaram e atacaram a cidade de Gibeão. Os gibeonitas então mandaram dizer a Josué no acampamento de Gilgal: não abandone a gente, venha depressa nos ajudar e salvar. Todos os reis amorreus que moram nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então Josué e todo o seu exército partiram de Gilgal. E o Senhor Deus lhe disse: não fique com medo desses reis, pois eu já lhe dei a vitória. Nenhum deles será capaz de resistir. Josué saiu de Gilgal e marchou a noite toda, subindo sempre. Ele atacou de surpresa. E o Senhor Deus fez com que os inimigos ficassem apavorados quando viram os exércitos de Israel. Assim os israelitas os derrotaram completamente em Gibeão e os perseguiram na descida de Bet-Horon, combatendo até Azeca e Maquedá. Amém? Feche os seus olhos por um instante. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Espírito Santo, tu tens liberdade completa aqui. Fala conosco nessa hora. Repreende toda voz que não vem de ti. Cala toda voz que não te pertence, Senhor. E nos dá espírito de sabedoria, de conhecimento e revelação do teu evangelho. No nome de Jesus. Amém e amém. Pode tomar o seu assento, fique à vontade. Josué foi um grande guerreiro. Foi o sucessor de Moisés. Josué conduziu o povo de Deus entrando na terra prometida. Porém, para conquistar a terra que Deus havia prometido, Josué enfrentou muitos povos e grandes inimigos em suas batalhas. No texto que nós lemos, nós vemos os amorreus, que é um povo que vivia nas montanhas da região de Canaã. O texto que lemos, nós vemos 5 povos se unindo para pelejar contra os gibeonitas, contra Josué e o povo de Israel. Josué, ele enfrentou grandes inimigos e ele teve muitas vitórias. E em cada luta, em cada duelo, ele crescia. Eram duelos terríveis. Havia muitas mortes nas batalhas. Porém, em cada luta, Josué crescia cada vez mais. A
Pastor, o que você quer falar com tudo isso? Que não é fácil crescer. Crescer dói muitas vezes. Não é tão simples assim crescer. Muitas das vezes, pela dor, pela dificuldade, até mesmo pelo medo, porque tem batalha que a gente nem entra, a gente pede, ou melhor, a gente perde por causa do medo. Tem gigantes que a gente poderia derrubar, mas a gente nem entra na batalha. Por quê? Porque a gente tem medo. Josué, ele teve que enfrentar o medo. Ele teve que ir para as lutas e demandas da sua vida. Ele venceu as suas batalhas. Deus estava com ele. E ele cresceu muito. Ele cresceu, ele expandiu, ele rompeu. E eu acredito que, como Josué, Deus quer que a gente venha crescer nesses dias. Deus quer que a igreja dele venha expandir nesses dias. Deus quer que você, de forma individual, venha romper nesses dias. Eu não acredito num Deus que quer ver um filho caído, um filho preso, um filho amarrado nos seus traumas, nas suas dores e nas suas angústias. Mas eu creio num Deus que permite muitas coisas acontecerem para nos fortalecer, para nos forjar, para nos fazer crescer, para nos fazer romper e fazer de todas as dores e dificuldades da vida um testemunho que glorifique ao Senhor, mas também que salve muitas outras pessoas. Josué foi um grande guerreiro. Josué, ele enfrentou muitas batalhas. E Josué cresceu muito, porque essa era a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o seu povo venha crescer de forma extraordinária, venha romper de forma gloriosa. A vontade de Deus é que a gente venha conquistar o nosso lugar profético. Talvez para você o seu lugar está distante de onde você está hoje. Como assim, pastor? Não, você hoje está num momento de dor, de crise, de dificuldade, e aquele lugar profético maravilhoso que Deus planejou para você está distante da tua realidade. Você sonhou com uma grande empresa, mas você está vivendo hoje um período de escassez, sendo um assalariado. Você sonhou com um grande negócio, um negócio de sucesso, mas hoje você está vivendo num lugar de escassez, sem ter empresa alguma. Talvez você está muito distante do lugar que Deus tem para você, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: ainda que você esteja longe, não pare de caminhar. Ainda que esteja você num lugar distante, não pare de lutar. Por quê? Porque você vai subir de degrau em degrau, você vai vencer batalha após batalha, e o lugar, por mais distante que ele venha estar de você, ele vai ser um lugar de chegada para você. Você vai atingir o lugar profético que Deus tem para a sua vida. Você vai atingir o lugar, a palavra que Deus falou a teu respeito. Você vai alcançar o seu destino em nome de Jesus. A vontade de Deus é que a gente expanda. A vontade de Deus é que a gente cresça. A vontade de Deus é que a gente alcance o lugar profético que Deus tem para nós. E eu acho interessante porque no texto que nós lemos, nesse texto de Josué, nós vamos poder extrair pelo menos 5 verdades do nosso crescimento, 5 verdades sobre crescimento. Porque muitas das vezes nós queremos chegar no lugar profético, no nosso destino profético, no lugar do nosso sonho, mas a grande verdade é que nós vamos ter que passar processos, etapas para a gente atingir o lugar que Deus tem para nós. Deus, ele não mostra tudo, Deus, ele mostra de forma parcial. Sim, pastor, eu me vi numa grande empresa, eu era o dono dessa grande empresa. Começou um processo na sua vida.
Porque a gente acha que vai pisar no primeiro degrau com a perna esquerda ou com a direita, tanto faz, e a gente vai pisar no último degrau com a outra perna. Não vai acontecer assim. A gente vai ter que subir devagarinho. E não queira ir de elevador. Olha para quem está do seu lado e fala assim: não queira pegar atalho. Se atalho fosse bom, não se chamava atalho, se chamava caminho. Ou se atalho fosse bom, Jesus dizia: eu sou o atalho, a verdade e a vida. Jesus disse: eu sou o caminho. Não queira burlar o negócio, porque tem muita gente que no meio da dor quer dar um jeitinho. Muita gente que no meio do processo quer dar um jeito. É necessário passar, é necessário enfrentar. É necessário, por quê? Porque isso vai te fazer crescer. No texto que nós lemos, nós vamos extrair pelo menos 5 verdades sobre crescimento. E a primeira verdade que eu quero compartilhar com você é: muitos ouvirão sobre você e sobre o seu crescimento. Não, você não entendeu. Tem motivo para celebrar aqui. Muitos ouvirão sobre você e sobre o seu crescimento. Tem muita gente que vai escutar o seu nome. Tem muita gente que vai ouvir o seu nome. Tem muita gente que vai saber o que você está fazendo. Não, você não está entendendo. Tem muita gente que vai ouvir falar de você, daquilo que você está fazendo, daquilo que você está trabalhando. Tem muita gente que vai ouvir o seu nome por aí. Pastor, onde é que você está vendo isso no texto? Verso de número 1, a Bíblia diz: Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouviu dizer que Josué... Adonisedeque, o rei de Jerusalém, ouviu dizer que Josué havia tomado e destruído a cidade de Ai. Ele ouviu dizer: poxa, tem um cara aí que está botando para quebrar. Tem um cara aí que está rompendo. Tem um cara aí que está sendo o top aí, fazendo os negócios doidos. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu não sei qual é a área, eu não sei qual é o lugar, mas eu sei que Deus vai te fazer crescer. E muitos vão começar a falar: poxa, tem um cara que está com uma empresa que está despontando. Tem um cara que está com um negócio que está despontando. Tem um cara que está crescendo no ministério. Tem um cara que está crescendo na obra. Tem um cara que está crescendo. Tem um cara que está rompendo. Tem um cara que está fazendo coisas maiores. Tem um cara que está vivendo o sobrenatural. Tem gente que vai viver o sobrenatural em 2024, tem? Tem gente que vai viver milagres ainda esse ano, tem? Irmão, a Bíblia está dizendo que muitos vão ouvir o seu nome, o seu crescimento. Eles vão ficar sabendo. Entendo que eu quero te dizer: as tuas boas obras farão você crescer, e o teu nome vai ser soprado por aí. Pessoas vão estar falando daquilo que você tem feito. As tuas boas obras vão fazer pessoas comentarem a teu respeito. Pastor, eu não pedi para ninguém falar, não precisa. Pastor, eu não fiz para mostrar para ninguém, não precisa. Pastor, eu não me esforcei para os outros saberem, não precisa. Quem pratica a boa obra, o próprio Espírito Santo começa a soprar o nome. E eu quero declarar que o Espírito Santo vai soprar o teu nome por muitos lugares, inclusive para aquelas pessoas que você precisa, inclusive para aquelas conexões sobrenaturais, inclusive para aquelas pessoas que você necessita para a sua obra crescer, para a sua empresa crescer, para a sua casa crescer, para a sua família crescer. Deus vai soprar o teu nome a pessoas específicas, pontuais, a conexões extraordinárias. Diga bem forte: Deus vai soprar o meu nome. Muitos ouvirão sobre mim. Olha para quem está do seu lado e fala assim: por isso, toma cuidado com o que você fala de mim, porque amanhã eu posso ser o seu patrão.
Muitos vão ouvir sobre você. O que você precisa? Fazer o que Deus manda. Faz o que Deus pede, faz o que Deus manda. Esteja na direção de Deus, esteja no GPS do Senhor, e você vai ver as pessoas falando sobre você. Faça o que Deus quer que você faça. Coopere, faça boas obras, e você vai ver as coisas rompendo de forma inexplicável. Muitos ouvirão sobre você e sobre o seu crescimento. Segunda verdade que eu quero extrair é: alguns te respeitarão e outros se levantarão contra você. Você precisa estar pronto para isso. Você precisa estar maduro para isso. Porque se o seu nome vai ser soprado, muitas pessoas vão te respeitar, muitas pessoas vão te aplaudir, muitas pessoas vão falar bem de você, muitas pessoas vão se alegrar com a sua alegria, mas outros vão se levantar contra você, e você precisa estar pronto, maduro para receber esse tipo de situação. Quantas e quantas pessoas estão despontando, quantas e quantas pessoas estão crescendo, quantas e quantas pessoas estão rompendo, e aí o nome começa a ser soprado, aí o nome começa a ser compartilhado, alguns se levantam para aplaudir, outros para te criticar, e aquele que deveria estar maduro para viver tudo isso, está imaturo e coloca tudo a perder. Quantos e quantos eram para estar voando como águias, mas estão andando como galinhas? Por quê? Porque faltou maturidade. Diga bem forte: antes do crescimento vem a maturidade. Tem que estar maduro para poder viver o que Deus tem para a sua vida. Porque Deus não é irresponsável. A gente às vezes é. Outro dia eu vi um vídeo onde um pai estava com um carro e no seu lado direito tinha um filho que deveria ter no máximo 12 anos, e do seu lado esquerdo tinha um outro filho que deveria ter no máximo 14 anos, e os três fazendo racha. Eu aplaudi e falei: uau, que pai maduro. A gente às vezes é assim, moleque, só que Deus não é. Deus não é imaturo. Ou seja, Ele só vai nos dar aquilo que a gente está pronto para receber. Ele só vai nos entregar aquilo que a gente pode segurar com as nossas mãos. Então, antes de eu crescer, eu preciso amadurecer. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: se você não for maduro, você não vai viver coisas maiores em Deus. Se você não estiver pronto, você não vai entrar num nível mais excelente. Se você não tiver, pronto para viver o que Deus tem para a sua vida, você não vai avançar como Deus quer que você avance. Nós temos que estar preparados, irmãos. Preparado para quê? Porque muitos vão nos respeitar e outros vão se levantar contra a gente. Eu preciso estar preparado para os aplausos, mas eu também preciso estar pronto para a crítica. Tem muita gente que não sabe lidar com aplauso. Tem muita gente que não pode ser elogiado, fica bobo. Se acha a última bolacha do pacote, ou a Coca-Cola do deserto. Tem camarada que não pode ser aplaudido, que não pode receber poder, que não pode receber honra. Não está pronto para isso. Agora, tem outras pessoas que não podem receber crítica. Não está maduro para as críticas. E eu preciso te dizer: se você quer crescer e chegar num lugar de excelência, você precisa estar maduro para isso. Porque muitos vão te aplaudir e outros vão te criticar. Se você não estiver pronto para receber as críticas, você não pode estar numa posição elevada. Você não vai permanecer muito tempo nela. Lugar de destaque sempre é lugar de aplauso, mas também é lugar de crítica. Esteja pronto para isso e você vai viver coisas extraordinárias. Pastor, onde é que você está vendo isso? No texto.
No texto que nós lemos, no verso de número 2, no 3 e no 4, a Bíblia vai dizer que os moradores de Jerusalém ficaram com medo. Ou seja, começaram a respeitar Josué. Mas Adoni-Zadaque, que era rei, ele mandou mensageiros para reis de Hebrom, de Jarmute, de Laques e de Eglon. E a mensagem foi: venham me ajudar a atacar Gibeão, porque eles fizeram acordo com Josué e com o povo de Israel. Você percebe que muitos respeitaram, aplaudiram, falaram: poxa, o que esses caras estão fazendo, é extraordinário, esse exército é forte, eu respeito, eu tiro o chapéu para eles. Só que outros começaram a se juntar. Para quê? Para criticar, para atacar, para fazer mal. E isso vai acontecer durante a jornada do crescimento. Muitos vão te respeitar, outros vão te criticar. Agora a grande questão é: se você quer continuar crescendo, você precisa estar maduro para isso. E você precisa estar atento a um terceiro ponto. Qual, pastor? Os iguais se atraem. Por isso, olhe à sua volta. Terceiro lugar, os iguais se atraem. Veja a sua volta. Porque existe um ditado popular que diz que os opostos se atraem. Não é verdade? Sim, isso é verdade. Mas eu estou pensando que esse ditado foi criado para o homem e para a mulher, para o casal. Você vê a mulher gostando de uma coisa, o marido de outra. Louvado seja Deus por isso. Alguns entenderam, outros estão entendendo. Mas escuta, não é sobre isso que eu estou falando. O camarada gosta de frio, ar-condicionado no mais gelado. A esposa: para que tanto frio assim? Eu estou tremendo. É assim ou não? O camarada gosta de ir para a praia, a esposa gosta de fazenda. O camarada torce para o Vasco, a esposa também. Isso não pode mudar. Mas a grande verdade é que eu tenho aprendido que os opostos se atraem quando se fala de casal. Porque a maioria dos casais que eu conheço é muito diferente um do outro. O camarada gosta de uma coisa, a esposa gosta de outra. Às vezes parece que é birra. Não, vou fazer só para pegar no pé. E não é. Realmente um completa o outro. Aleluia. Um foi feito para o outro. Um completa o que um tem de debilidade, o outro tem de virtude. O que o outro tem de virtude, o outro tem de debilidade. E os dois se completam. É maravilhoso. Só que fora do casamento, eu tenho percebido que não são os opostos que se atraem. São os iguais que se atraem. A Bíblia vai dizer que os amorreus, no verso 5 e verso 6, os amorreus se uniram para destruir a cidade de Gibeão. Porém os gibeonitas mandaram chamar Josué e o seu exército. Você vai perceber que Gibeão, a Bíblia vai dizer, no texto que nós lemos, que Gibeão era grande. O seu exército era corajoso. Nós lemos no texto. E era como uma cidade que tinha rei. Ou seja, eles não eram iguais aos outros. Eles eram, humanamente falando, menores. Não tinham reis. Só que a Bíblia vai dizer que eles eram numerosos e muito corajosos. E eles se unem a Josué. Por quê? Porque os vencedores, os iguais, se atraem. E você percebe que o rei Adoni-Zadaque, ele começa a chamar outros reis: Oão, Pirã, Jafia, Debir. Olha que nomes bonitos. Você que vai ter filho agora, tem uma série de nomes aqui para você escolher. Você percebe que o rei Adoni-Zadaque, ele chama esses outros reis para fazer aliança, para lutar, para pelejar contra Josué.
o povo de Israel. E você percebe que eles são iguais, porque os iguais se atraem. Pastor, me explica. Você começa a perceber que às vezes você se entrega, você espera muito de alguém, e você vê lá na frente que essa pessoa te frustrou, essa pessoa, sabe, de alguma maneira, ela não foi de acordo com as suas expectativas, porque assim, é a gente que coloca a expectativa em pessoas, é a gente que coloca a expectativa no outro, mas na verdade ela tem características diferentes das nossas, e no final das contas nós vamos ver todo mundo andando junto, um grupo andando junto aqui, outro grupo andando junto lá, e a gente percebe que os iguais vão estar sempre no mesmo lugar. Eu tenho pessoas conhecidas que vieram de cidades diferentes. Eu morei muito tempo em Balneário Camboriú, e Balneário Camboriú, eu acredito que 70% daquelas pessoas que moram lá não nasceram lá. É uma terra de muita gente que vem de outras cidades. E aí, tem um amigo que o irmão dele tem muito problema com drogas. E o camarada chegou, em menos de uma semana, ele sabia onde tinha as bocas e os negócios que vendia. Eu morava 30 anos em Balneário Camboriú e não sabia. E o cara em menos de uma semana já sabia onde tinha as coisas. E já andava com os camaradas que andavam com esse tipo de coisa. Por quê? Porque os iguais se atraem. Pastor, por que você está falando tudo isso? Porque eu quero que você comece a ver a sua volta. Quem são as pessoas que te cercam? Quem são as pessoas que estão perto de você? Porque dá para mudar. Se você tem sonho de crescer, de romper e viver o que Deus tem para a sua vida, você precisa estar do lado das pessoas certas. Você precisa ter conexão com pessoas que vão te instruir, vão te ajudar, vão te fazer crescer. É claro que você pode ter todos os tipos de pessoas, mas você não pode estar somente com as pessoas que alegram o seu coração. Porque a gente tem a tendência de estar com gente que a gente se familiariza mais, os iguais se atraem. Só que a grande verdade é que se a gente não for igual a pessoas de sucesso, a gente vai estar do lado de pessoas de fracasso. E se a gente não abrir os olhos para ter o tempo com algumas pessoas e se preocupar com o futuro, nós não vamos viver a plenitude que Deus tem para a nossa vida. Não estou dizendo que você não pode estar com as pessoas, você pode. Só que você precisa se cercar, passar mais tempo com gente que te inspira, com gente que te ajuda, com gente que te faz crescer, com gente que traz uma direção clara para o seu destino. Agora, muita gente fica somente ao lado de pessoas que não são inspiração para o bem, não são inspiração para o caminho certo, não são inspiração para aquilo que Deus tem para a sua vida. E aí elas passam a vida inteira andando de um lado para o outro, dando risada, é legal tudo, mas no final das contas não vive o propósito. E aí aquele vazio, aquele buraco, nunca sai de dentro. Porque quem está distante do propósito não tem como ter, sabe, o interior perfeito. Sempre vai faltar alguma coisa. Sempre vai faltar alguma coisa. Diga bem forte: os iguais se atraem. Eu preciso olhar à minha volta. Irmão, tem horas que a gente vai precisar fazer escolha. Tem horas que a gente vai precisar tomar decisões. Tem horas que a gente vai ter que agir. Então, se for preciso, se arrependa. Se for preciso, peça perdão. Se for preciso, mude. Se for preciso, decida ser diferente. Mas não fica no mesmo lugar. Busque o crescimento. Busque viver o sonho que Deus tem para a sua vida.
E eu preciso te dizer com isso, quarto lugar, quarta verdade: ninguém pode destruir quem Deus decidiu levantar. Porque às vezes você tem medo de se posicionar, às vezes você tem medo de fazer alguma escolha, às vezes você tem medo de retaliação, de repreensão, de comentários de pessoas que vão falar de você, de pessoas que de alguma forma vão te afrontar. E eu preciso te dizer, ninguém pode destruir quem Deus decidiu levantar. Eu vou repetir, ninguém pode destruir quem Deus decidiu levantar. Eu vou falar mais uma vez, ninguém pode destruir quem Deus decidiu levantar. Verso 8, a Bíblia vai dizer: o Senhor disse a Josué: não fique com medo destes reis, pois eu já lhe dei a vitória. Vou repetir, eu já lhe dei a vitória. A Bíblia não está dizendo, eu estou com você e você vai ganhar. A Bíblia não está dizendo, você vai ter que lutar, se esforçar e vai vencer. A Bíblia está dizendo, pois eu já lhe dei a vitória. Nenhum deles será capaz de resistir. O que esse texto está me mostrando? Que aquilo que Deus já falou ao meu respeito é uma verdade sobre a minha vida e vai acontecer. Josué, não fica com medo, Josué. Não tema, Josué. Eu já te dei vitória. Você vai para a peleja, mas você já vai vencer a peleja. Fica em paz, descansa o teu coração. Em outras palavras, o texto está dizendo para mim e para você: eu já te escolhi, eu já te separei. Os inimigos podem se levantar, os obstáculos podem se levantar, as circunstâncias podem se levantar, mas nada pode parar, nada pode deter, ninguém pode destruir quem eu decidir colocar de pé. Josué, não tenha medo, Josué, fica em paz, Josué, descansa o teu coração, porque eu prometi vitória para você, e eu não sou homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Se eu te prometi, então vai cumprir. Pastor, por que você está falando isso? Porque tem muita gente que está preocupado. Tem muita gente que chegou no final de 2023 dizendo, poxa, eu estou tão distante do meu destino profético, parece que não vai acontecer nunca. Mais um ano se passou e eu não estou vendo Deus agindo. Você não precisa ver, você só precisa acreditar, confiar e esperar. Pastor, eu não estou vendo a mão de Deus. Você não precisa ver, você só precisa saber. Você só precisa saber. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Deus está trabalhando. Eu não estou sentindo, eu não estou vendo, muitas das vezes eu não estou percebendo, mas eu sei que Deus está movendo céus e terra, porque a palavra dele é verdadeira e esta vai se cumprir. Irmão, quando Deus diz a Josué, não fique com medo desses reis, pois eu já lhe dei vitória, Ele está dizendo, Josué, acredita na minha palavra, não olhe para as circunstâncias, eles são 5, mas eu estou com você, Josué. Eles são 5, mas você tem uma palavra, Josué. Eles são 5, mas maior é quem está em vós do que aquele que está no mundo. Diga bem forte, ninguém pode destruir quem Deus decidiu levantar. Se você acredita nisso, levanta uma das suas mãos, porque eu quero profetizar para você hoje. Se prepara, porque 2024 é ano de crescimento, 2024 é ano de romper, 2024
2024 é ano de expandir. 2024 é ano de viver o sobrenatural. 2024 é ano de viver milagre. Se prepare, porque nada e nem ninguém vai parar quem decidiu Deus levantar. Aleluia. Se prepara, esteja pronto, porque nada vai parar, nada vai destruir. Mas pastor, você não sabe como está minha casa. Pastor, você não sabe como eu estou terminando o ano. Pastor, você não sabe como está minha vida. Eu não sei, mas aquele que fez a promessa sabe. Aquele que prometeu é fiel, sabe. Aquele que conhece o ontem, o hoje e o amanhã, sabe. Pastor, eu estou em depressão. Quem te prometeu sabe. Pastor, eu estou estressado. Quem te prometeu sabe. Pastor, eu estou ansioso. Quem te prometeu sabe. Você percebe que depressão tem a ver com o passado. Ninguém está depressivo por algo que aconteceu agora. Alguém fica em depressão pelo passado. Fizeram alguma coisa, aconteceu alguma coisa lá atrás, e eu estou depressivo hoje. Ninguém consegue ficar estressado pelo futuro. Eu estou estressado porque eu estou com conta para pagar, eu estou com dificuldade com a família, eu estou com uma situação difícil do meu trabalho. O estresse vem do agora. Você percebe que ninguém fica ansioso por algo que aconteceu lá atrás. Pô, eu estou ansioso porque eu já paguei o boleto. Não, eu estou ansioso pelo boleto que vai vencer. Não é assim? Então você percebe que a gente tem dificuldade com o passado, com o presente e com o futuro. Só que nós não podemos esquecer que a palavra de Deus diz: eu sou o mesmo ontem, hoje. Ai, 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 ai. A depressão vai cair por terra. O estresse vai cair por terra. A ansiedade vai cair por terra. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre será. Ele é o mesmo, não muda. Eu mudo, você muda, nós mudamos, mas Ele não. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. O mesmo Deus que prometeu vai cumprir. O mesmo Deus que começou vai terminar. O mesmo Deus que falou, Ele vai agir. Pastor, o que eu preciso? Quinto lugar, para terminar. Quinta verdade sobre o crescimento. Qual é a verdade, pastor? Diga bem forte comigo. Não pare. Chacoalhe alguém que está perto de você e diga para ele assim: siga avançando sempre. Não pare, siga avançando todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. O verso de número 9, a Bíblia vai dizer: Josué saiu de Gilgal e marchou a noite toda, subindo sempre. Josué recebeu uma direção de Deus. Ele recebeu uma palavra do Senhor. Ele disse: não tenha medo, Josué. Não tenha medo, Josué. Eu já lhe dei vitória. Nenhum deles será capaz de te resistir. Eu estou contigo, Josué. Sabe o que Josué fez? Ele não pediu confirmação. Ele não ficou esperando a melhor hora. Ele não esperou alguém trazer uma nova revelação ou uma confirmação a mais. A Bíblia diz que Josué sai de Gilgal e marcha a noite toda, subindo sempre.
Em outras palavras, o que nós estamos compartilhando aqui é: não pare, siga avançando todos os dias. Mesmo que a dificuldade venha, continue marchando. Mesmo que os problemas apareçam, continue marchando. Mesmo que as circunstâncias digam não, continue marchando. Não pare, siga avançando sempre, porque quem continua marchando vai ter vitória, vai viver milagre, vai contar testemunho, vai ver a mão de Deus, vai viver o sobrenatural. Quem continua marchando, quem continua avançando, quem continua debaixo da palavra, vai viver milagre. Os inimigos vão tentar parar você. Situações vão tentar parar você. Fique tranquilo, é normal para o crescimento. A Bíblia vai dizer que havia um homem chamado Neemias. Falei dele outro dia aqui na igreja. Neemias era copeiro de um rei. Ficou sabendo que os muros e os portões da cidade onde os seus pais estavam enterrados foram destruídos. A cidade estava um caos. Não havia proteção para os moradores daquele lugar. Quando Neemias sabe dessa notícia, ele fica triste, chora muito, faz jejum, clama a Deus. Ele fala com o rei o abençoa e dá aquilo que ele precisava para Neemias voltar a Jerusalém e começar uma grande obra: a restauração, a reconstrução dos muros e dos portões. Neemias começa o trabalho, e a Bíblia vai dizer que alguns começaram a criticar, porque ninguém critica quem está parado, ninguém critica quem não faz nada. Agora, se você decide se posicionar para fazer o que poucos têm coragem de fazer, muitos vão te respeitar, muitos vão te aplaudir, mas outros vão te criticar. Aconteceu com Neemias. E a Bíblia diz que alguns desses críticos enviaram mensageiros para Neemias dizendo: Neemias, precisamos conversar com você, precisamos de uma reunião. E Neemias respondeu para esses mensageiros: eu estou numa grande obra, eu não posso descer, eu não posso parar. Por que, pastor? Porque eu sei a palavra que Deus me deu, eu conheço a direção que eu tenho, e eu não vou me distrair no meio do caminho. Eu vim aqui para te dizer, meu irmão, 2023 pode ter sido o pior ano da sua vida, o ano mais complicado da sua história. Ou você pega tudo isso como uma distração e fica murmurando, chorando em 2024, ou você pega tudo isso como combustível, se levanta e vai dizer: eu vou viver em 2024 o melhor ano da minha vida. Eu vou começar uma grande obra. Eu vou começar a romper como nunca antes. Eu vou começar a crescer como jamais cresci em outros anos. Eu vou começar a viver milagre como nunca vivi em outras estações. Ei, inimigos vão se levantar, pessoas vão criticar, e você vai dizer: eu estou numa grande obra e não posso descer. Eu estou numa grande obra e não posso parar. Eu estou numa grande obra e vou continuar avançando. Por isso, não pare, não pare, não pare. Siga avançando todos os dias. Diga bem forte: eu não posso, eu não posso parar, porque eu tenho uma direção.
eu vou crescer. Em nome de Jesus. Fica de pé.